Olá, este é um podcast sobre o filme Top Gun: Ases Indomáveis, filme norte-americano do ano de 1986, dirigido por Tony Scott. O filme teve produção de Don Simpson e Jerry Bruckheimer. O filme teve o roteiro escrito por Jim Cash e Jack Epps Jr. O filme Top Gun teve distribuição da produtora Paramount Pictures e o seu lançamento se deu no dia 16 de maio de 1986 nos Estados Unidos. Chegou aos cinemas brasileiros no dia 10 de julho de 1986, ou seja, maio, junho e julho. Chegou mais ou menos 2 meses depois do lançamento dos cinemas americanos aqui nos cinemas brasileiros, né? O filme teve um orçamento de 15 milhões de dólares com uma bilheteria de 353 milhões de dólares, ou seja, uma das maiores bilheterias do ano de 1986, uma das maiores bilheterias da carreira do Tom Cruise, né? E um dos melhores filmes da década de 80 como um todo, né? O filme Top Gun, ele tem uma trilha sonora inesquecível, né? Sendo a música mais famosa do filme, Take My Breath Away, da banda Berlim, né? Tocou em tudo que foi lugar, foi sucesso no mundo inteiro, né? Enfim, aquela coisa toda que a gente já sabe. E é um filme, assim, que particularmente é um filme que envolve aventura, ação e tem um pouquinho de romance. Só que o filme é mais voltado para cenas de ação, né? Principalmente o Tom Cruise e toda a equipe da Academia Top Gun, que eles estão lá, né? Pilotando os aviões, tudo mais, porque eles são pilotos, eles fazem treinamento com aviões para trabalhar em guerra, em situações em que eles precisem para a defesa do país, você está entendendo? É um treinamento. Nessa academia, que se chama Top Gun, os pilotos são treinados para situações em que haja combate, guerra, entendeu? Aí eles precisam de treinamento, os pilotos de guerra. Aí tem todo um treinamento. Aí essa academia é para isso, para treinar o pessoal, né? No caso, os pilotos, para guerra. Né? Explicado isso, né? Antes que pergunte, mas o que é Top Gun? É uma academia de treinamento para pilotos que vão servir ao governo, né? Em guerra, marinha, enfim, o que precisar, eles estão lá, porque daí é o famoso pau para toda obra, né? Enfim, né? E o Tom Cruise aqui o Tom Cruise ele já era uma figura conhecida quando o Top Gun foi lançado, né? O Tom Cruise, ele já vinha ele começou ali nos anos 80, né? Fazer uns filmes, ele fez aquele filme Negócio Arriscado, de 1983, se eu não estou enganada. Teve um outro filme que ele fez com Patrick Swayze, que eu esqueci o nome agora, que também é ali do começo dos anos 80, né? Aí depois depois do Top Gun, ele deslanchou a carreira dele. Porque aí veio Rayman, Cocktail, início dos anos 90, Questão de Honra. Aí lá, depois da metade da década de 90, em 96, veio Missão Impossível, né? Virou uma grande franquia. Eu acho que o filme mais conhecido do Tom Cruise, né? Quando se fala de Tom Cruise, o primeiro filme que vem na cabeça da gente é o Missão Impossível, né? Que ano que vem já vai pro 7º filme, se eu não estiver errada. Já tem 6, já vai pro 7º, ou seja, é uma franquia que rende muito dinheiro. O Missão Impossível é que nem Velozes e Furiosos, né? Virou uma franquia que rende muito milhões. Às vezes dependendo do filme, a história não tem uma construção narrativa muito boa, mas, assim, para os produtores, o que importa é dinheiro, né? A gente sabe muito bem como funciona Hollywood, né? Top Gun, né? Por que eu tô fazendo um podcast de Top Gun, sendo que eu ainda preciso fazer um de Rock 4, né? Eu já fiz os 3 primeiros Rock Lutador, Rock 2, Rock 3. Eu deveria estar fazendo agora um podcast de Rock 4, sim, mas por quê? Eu decidi fazer um Top Gun, porque eu assisti no domingo, passou Top Gun Maverick, que é o Top Gun 2, basicamente, né? Que é a continuação desse primeiro. E o Top Gun Maverick aqui, eu gostei muito do filme, né? Deixar bem claro, né? Ele tem um enredo que explica basicamente, né? A história como um todo. Mesmo quem não assistiu o Top Gun 1, que é esse de 86, que eu tô fazendo podcast, vai entender o Top Gun 2, a história, assim, muito bem. Mas eu ainda pretendo fazer um podcast falando da minha experiência em assistir Top Gun Maverick, né? O Top Gun 2. Vou falar Top Gun 2, fica mais fácil. Depois eu vou fazer um podcast só pra... Não vou fazer assim com um grande roteiro e tudo mais, porque o filme ainda tá no cinema, né? Aquela coisa toda. Eu quero gravar um podcast assim, só dizendo o que eu achei do filme, né? Como um todo, assim. Muito bom.
Já vou adiantar aqui que eu achei muito bom, né? Eu ouso dizer que Top Gun 2 é melhor do que Top Gun 1. Apesar de muitos momentos de Top Gun 2 serem baseados no que aconteceu no primeiro. Mas eu vou fazer, quando eu fizer o podcast de Top Gun 2, eu explico melhor isso. Mas a questão é, Top Gun 1986, que é o filme desse podcast que eu tô gravando agora, é um filme simplesmente sensacional também, né? A continuação eu vou fazer em outro podcast, aí depois eu vou fazer o de Rock 4, enfim. Mas eu ainda vou fazer o podcast de Rock 4 para encerrar a franquia Rock Lutador, né? Que nem eu falei, pra mim vai até o 4, o quinto e o 6 eu finjo que nem existe, mas enfim, eu já falei sobre isso. Agora, né, vamos ao elenco aqui, né, de Top Gun. No elenco, nós temos o Tom Cruise como Pete Mitchell Maverick, né, que é o nosso protagonista, né. Ele é um piloto de avião que ele é muito competente, né, no trabalho dele como aviador, como piloto de avião, né. E ele também, ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele também é muito rebelde, né. Ele gosta de desafiar as regras, né, ele burla as regras em vários momentos, conforme a gente vê no filme, né. Mas assim, isso não faz dele ser um piloto menos talentoso, menos competente. Pelo contrário, mas assim, ele é bem assim, tipo, bem, assim, bem, não tem nem palavras para explicar. O cara é rebelde mesmo, ele não quer nem saber. Ele é o próprio botão do dane-se, né? Pra não falar outra coisa, né? E ele tem um envolvimento amoroso com a Charlotte Blackwood, né? Chamada de Charlie, que é interpretada pela Kelly McGillis, né? Que é uma instrutora que trabalha na Top Gun, né? Que, vamos dizer assim, ela dá uma espécie de aula pro pessoal lá, pros pilotos, tipo, as manobras que eles devem fazer, os perigos, aquela coisa toda, né? Quem assistiu o filme vai entender melhor do que eu tô falando, né? Mas enfim, né? O Maverick, né, que é o Tom Cruise, ele conhece a Charlie num bar, né? Só que ele ainda não sabe que ela é instrutora da Top Gun. Ele dá em cima dela, né? Ela vai ter uma cena que ela vai no banheiro, aí ele vai atrás dela, ele dá em cima dela, ela fala assim, você tá querendo transar comigo, né? Não sei o quê. Aí ela meio que dá um fora nele de uma forma bem sutil e delicada, né? E ele fica mais interessado por ela ainda, né? Aí depois, no dia seguinte, ele acaba descobrindo que ela é instrutora da Top Gun quando ela se apresenta como instrutora para todos os alunos piloto, né? E ele fica meio que com a cara de tipo, puta que pariu. É sensacional essa cena, né? E o amigo dele, que é o Goose, né? O Nick Bradshaw. O Goose, que é interpretado pelo Anthony Edwards, o melhor amigo do Maverick, ele sacou na hora, né? Porque ele viu o Maverick e a Charlie meio que interagindo no bar. Aí, quando ela sai do banheiro, ela ainda diz assim pro Goose, seu amigo é muito bom. Tipo, deixando a entender pra ele que ela e o Maverick tiveram uma transa rápida, vamos dizer assim, né? E só que o Maverick nem conversa nem desconversa, fica como tipo, entendo o que você quiser. E aí ele fica meio assim, sem graça, o Maverick também. E nesse momento da aula, né, ele diz pra Charlie que ele viu um MiG-28, né, que ele viu um avião F-14, se eu não me engano, que deu uma volta lá, enfim, que competiu lá, alguma coisa lá que eu esqueci, enfim, que enfrentou um MiG-28 que ainda girou o avião de cabeça para baixo, e ela acha uma manobra um tanto quanto arriscada e impossível, e fica fascinada com o Maverick. Depois a gente vê ela em vários momentos do filme atrás do Maverick, querendo informações sobre esse F-14, né, que enfrentou o MiG-28, aquela coisa toda, né. Daí ela e o Maverick aos poucos vão desenvolvendo uma amizade, até que essa amizade se transforma num romance, né? Mas eu já vou chegar lá. E assim, simplesmente sensacional, né? E eu gosto muito da relação do Gus com o Maverick, porque eles são assim como irmãos, né? Praticamente. Os dois começam em uma outra academia, trabalhando em outra academia de piloto, né? Só que o que acontece? Deixa eu pegar aqui o nome do cabra. Tem um cara lá, né, que passa mal durante as aulas de treinamento, né? Deixa eu ver aqui se eu pego o nome do cabra. Cougar, tá aqui. O Cougar, ele é um dos pilotos lá, que tá, né, no treinamento junto com o Goose, com o Maverick e com outros pilotos lá.
Aí o que acontece? Tem uma parte do filme, logo no início, que ele meio que passa mal, vamos dizer assim, enquanto ele tá no treinamento, e o Maverick ajuda ele a recobrar os sentidos e a voltar pra Terra, vamos dizer assim. E aí depois disso o Koga decide desistir de seguir com a carreira de piloto para poder ficar próximo da mulher, do filho que nasceu, ou que tá para nascer, né? E aí ele desiste. Aí o instrutor lá diz assim: Maverick, você é um cara muito rebelde. Eu não acredito no que eu vou dizer agora. Com a saída do Koga, você e o seu amigo, o Goose, né, que é o parceiro dele de pilotagem, lá, aquela coisa toda, eu vou mandar vocês dois para Top Gun. E eles ficam muito felizes, mas ele tem meio que se conter, né, porque ele tá diante de um instrutor, tipo o chefe dele, vamos dizer assim. E ele fica muito feliz com isso, né? E chegando na Top Gun, a gente conhece o Tom Kaczynski, mais conhecido como Iceman, que é interpretado pelo ator Val Kilmer, né? Que ele é o rival do Maverick, basicamente, né? No filme, né? Ele enfrenta o Maverick em vários momentos. Ele fica... Tem a parte, né? Spoiler, né? O filme já tem mais de 30 anos, né? Aquela regra do spoiler, né? Depois de tantos anos, já deixa de ser spoiler. O Gus morre na metade do filme, mais ou menos. Depois que o Gus morre, o Iceman, né, que é o Val Kilmer, ele meio que dá uma parada de... Porque ele vivia implicando com o Maverick, quase comprando briga com ele direto. Pela forma como o Maverick pilotava, colocava a equipe em risco, aquela coisa toda. E querendo ser o fodão da equipe toda, da parada, né, vamos dizer assim. E depois que o Gus morre, o Iceman, ele meio que dá uma maneirada com o Maverick. Até tem uma hora que ele fala assim: olha, eu sinto muito pelo seu amigo que morreu, né? Ele era um cara muito legal. Fala isso depois e vai embora. E assim, que o Maverick fica muito abalado, obviamente, com a morte do Gus, porque era o melhor amigo dele. E ele deixou uma mulher e um filho pequeno. Esse filho pequeno, no Top Gun 2, ele vai ser muito importante para a história, mas eu só vou falar dele no podcast do Top Gun 2. E assim, e é um momento muito triste do filme, né? Ele fica extremamente abalado, até cogitando não continuar com a carreira de piloto, né? Porque ele se sente muito culpado pela morte do Gus, né? Porque o Gus e o Maverick sofreram, enquanto eles estavam num treinamento lá, né? O avião do Maverick perdeu o controle lá, né? E aí acabou que o Gus, né? Quando eles se ejetaram do avião, né? Que é tipo assim, abrir aquela parte de vidro, né, o teto, e aí os dois abriu os paraquedas, né, chama de ejetar, tipo sair fora, pular corpo fora, porque vai dar ruim, o avião ou vai explodir ou vai cair, enfim, os dois ejetaram, só que antes disso, o Gus, ele bateu a cabeça naquele vidro com muita força, porque o avião tava rodopiando, e o Maverick desesperado, só que o Maverick, ele conseguiu sair vivo, obviamente, né, não iam matar o Tom Cruise, mas o Gus, do que ele foi ejetado, ele já estava morto. E o Maverick, ele entrou em desespero, porque do que ele foi ejetado de paraquedas, abriu, ele ia caindo, ele ficou gritando, porque não via o Gus se mexendo, né? Até que ambos caem em alto mar, né? E o Maverick fica abraçado com o corpo dele ali, né? No mar, até que chega o resgate e leva o corpo do Gus e o Maverick embora, né? O Gus é enterrado, aquela coisa toda, né? E o Maverick, ele se sente muito culpado pela morte do Gus, só que foi um acidente. Tanto é que depois tem uma espécie de julgamento para definir se o Maverick é culpado ou inocente da morte do Gus e se o que aconteceu vai ficar no registro dele como piloto. Só que ele é absolvido e fica claro lá, o juiz, vamos dizer assim, deixa bem claro que o ocorrido, no caso do acidente, não vai constar na ficha do Maverick, né? Enfim, mas para ele, a essa altura do campeonato, tanto faz, tá na ficha, não tá, porque ele tá se sentindo muito mal, se sentindo muito culpado pela morte do amigo, né? Enfim, aí depois disso depois o treinador lá, né, o instrutor lá da Top Gun, ele fala assim pro outro carinha lá, bota o Maverick pra pilotar o quanto antes. Tipo, eu acho que aí foi um erro, porque o Maverick, ele tava ainda muito abalado, ele tava muito deprimido pela morte do amigo, né? Tipo, tinha que dar um tempo pra ele, né? Conversar com ele passar com um psicólogo, não sei, de repente, enfim. Mas não, vamos botar ele pra pilotar. E o que acontece quando botam ele pra pilotar? Nada. Porque ele pensa assim, porque o Maverick, ele tinha aquela postura muito eu sou fodão, né? Eu sou o dono do mundo. Tanto é que tem um momento do filme que a Charlie fala isso.
Maverick, tipo, quando você chegou aqui, você chegou com o nariz empinado, se achando dono do mundo, agora você tá muito pra baixo. Eu sei que a morte do seu amigo te deixou muito abalado, mas, assim, você tem que seguir em frente, aquela coisa toda, né? Enfim, aí até o instrutor pensa assim, quando ele estiver lá em cima, ele vai voltar a ser o mesmo que era antes, enfrentando tudo, todos, mas não é isso que acontece, ele só fica lá pilotando. Então, a hora que fala assim, alguém fala assim, vai, Maverick, atira em tal avião, né? Só que ele não faz nada, aí quando todo mundo volta pra terra, vamos dizer assim, aí o cara fala assim, Maverick, você podia ter aceitado o avião. Ele dá um sacode novo e fala assim, eu vou atirar na hora que eu estiver pronto. Tipo, sabe o que eu acho foda nesse momento? É porque antes da morte do Gus, todo mundo ficava assim, Maverick, você tem que seguir a regra. Você não pode ser assim. Você não pode não sei o quê. Aí depois que o Gus morre, todo mundo começa a sentir saudade do que o Maverick era antes do Gus morrer. É isso que eu acho foda. Você tem que valorizar a pessoa pelo que ela é. Todo mundo sabe que o Maverick ali é um dos melhores, se não o melhor piloto. Só que tanto os instrutores como outras pessoas ali não pode dar o braço a torcer e assumir isso, né? Mas enfim, mas o Iceman também é muito bom piloto, né? Mas assim, pelo que a gente assiste do filme, o Maverick ele tem uma mente assim mais à frente, né? Mas enfim. Continuando aqui no elenco, nós temos o Mike Metcalf, também chamado de Viper, né, que é o instrutor da Top Gun, que é interpretado pelo Tom Skerritt, né. Depois da morte do Gus, até tem um momento lá que o Maverick vai na casa do Viper, aí o Viper e ele conversam, o Viper fala assim, você pode desistir se você quiser, mas assim, saiba que o seu pai e eu, nós lutamos juntos em guerra, nós pilotamos juntos, estavam juntos na guerra, que foi numa guerra que o pai dele, o pai do Maverick, morreu, né? E falou o quanto o pai era muito bom no que fazia, que era que nem ele, que ele lembrava muito o pai dele, aquela coisa toda, né? Enfim, né? Ele falou, você pode desistir se você quiser ou continuar, é uma coisa assim, eu não posso te obrigar a ficar ou... Enfim, é uma coisa que tem que vir de você. Aí depois, né, o Maverick repensa, reflete, aí ele decide continuar com a carreira dele de piloto e aí termina até ele, porque ele e o Iceman tem lá, eles são chamados os pilotos da Top Gun para uma missão. Aí eu não vou entrar em maiores detalhes sobre a missão e tudo mais, mas a questão é que essa missão é bem sucedida e o Maverick e o Iceman se abraçam no final, tipo, dando a entender que eles podem vir a ser bons parceiros, né? Na questão da aviação, né? De trabalharem como equipe, né? Aquela coisa toda. Porque eles tinham implicância um contra. Aí, depois que o Gus morreu, o Iceman ficou meio triste, né? Pelo Maverick, né? E aí, depois, no fim das contas, eles terminam assim, meio que, vamos dizer assim, dando uma trégua na rivalidade que eles tinham, né? Aquela coisa toda. No filme, nós temos uma participação muito especial da Meg Ryan, né? Como a Carol Bradshaw, que é a esposa do Gus, né? Ela tem o quê? Umas 2 ou 3 cenas aqui, ela não aparece. Se ela tem 5 minutos de tela aqui, é muito. Mas o pouco que ela aparece, a gente gosta muito dela, né? E ela, na parte que o marido dela já morreu, ela chorando, desesperada, abraçando o Maverick, também é um momento muito, muito triste, muito comovente, né? Enfim, né? Eu gostaria que tivesse mais cenas dela, né? O filme, né? Mas enfim. Agora vamos aqui rapidamente ao meu top 10 de melhores cenas do filme Top Gun Ases Indomáveis, de 1986. Vamos lá. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Maverick reencontra a Charlie no bar. Isso é no fim do filme, né? Porque a Charlie, né, do que ela foi conversar com o Maverick após a morte do Gus, do Goose, né? Tiveram aquela conversa, aí ele falou assim, você vai pra não sei aonde, né, tipo, vai ser enviada pra outro lugar pra trabalhar, só que aqui, né, no final do filme, já deu-se um tempo, né, daquela conversa que ela teve com o Maverick, até ele retomar o trabalho dele, retomar o trabalho pra valer mesmo como piloto, aquela coisa toda, passou-se um tempinho, depois ele foi no bar, e acabou achando a Charlie lá, né? Esse momento do fim do filme, os dois conversando e se entendendo, é muito sensacional, né? Enfim. No lugar, eu fico com a cena em que o Maverick é mal sucedido em suas tarefas após a morte do Gus. É que nem eu falei, né? Ele não atira lá no avião, ele não faz o trabalho dele como piloto, não faz as manobras de ataque, aquela coisa toda, né? No seu treino pós-morte Gus. E
Enfim, todo mundo percebe que ele tá muito deprimido. Aí até o instrutor fala assim, comenta com não sei quem. Aí ele ainda não tá pronto, né? E ele fica muito triste, porque aquele lá não é o Maverick que chegou na Top Gun todo cheio de marra, assim, eu sou fodão, eu sou o rei do mundo, né? Aquela coisa toda. Ele é uma pessoa deprimida que não quer mais nada, né? Mas os caras, né, que nem eu falei, nesse momento eu acho meio foda, porque, tipo, quando o cara chegou lá cheio de pampa, todo mundo, Maverick, você é um rebelde sem causa, você é não sei o quê, você vai ser expulso e continuar assim. Aí depois que ele começa a, tipo, ficar bem calmo na dele, porque o amigo morreu, ele não tá com aquele ânimo, com aquele fogo no olhar, né? Aí todo mundo quer que ele volte a ser do nada, volte a ser aquele. Gente, pensa comigo, né? O amigo dele acabou de morrer, você já quer que ele volte a ser o que é? Não é assim que as coisas funcionam. O luto, cada pessoa tem o seu tempo para viver o luto, né? O Maverick, se você for assistir o filme, você vê que o luto dele até que não durou tanto tempo. Porque ele foi meio que obrigado a... Ele foi praticamente arrancado do próprio luto para poder retomar a carreira dele. Ele teve que se esforçar para sair desse luto. Não foi uma coisa... Esse luto foi passando aos poucos. Ele foi praticamente arrancado, né? Mas, enfim... Cada pessoa tem o seu tempo para viver o luto, né? Só que os caras estavam querendo que ele voltasse a ser aquele cara fodão lá do começo do filme, né? Quando o Gus ainda estava vivo. Não é assim que as coisas funcionam, né, gente? Um pouco mais de empatia pela dor do próximo, por favor. Mas, enfim. Essa é a nona melhor cena, é essa cena em que ele não é bem sucedido lá no treinamento após a morte do amigo dele. Em oitavo lugar, eu fico com a cena em que o Viper revela a Maverick que voou com o pai dele na guerra, que o pai dele morreu na guerra, né? Enfim, eu já falei, né, sobre essa cena. É uma conversa bastante interessante, né? E é a partir dessa conversa que o Maverick começa a pensar melhor, refletir, e ele decide que quer continuar como piloto, e ele percebe que, tipo, que o Gus, porque o Maverick ainda tentou salvar a vida do Gus lá no momento de desespero, que o Gus tentaria salvar a vida do Maverick, né? Se a situação fosse oposta, e que o Gus gostaria que o Maverick continuasse sendo o piloto fodão que ele sempre foi, né? E eu acho que é isso, mais a conversa que ele teve com o Viper, que acabou fazendo ele, vamos dizer assim, reacordar pro que ele gosta de fazer, que é pilotar avião. Tanto é que a Charlie mesmo fala isso pro Maverick. Você pode até desistir da sua carreira como piloto, mas você nunca vai ser feliz. Se você desistir, você nunca vai ser feliz, porque isso é o que é você. É isso que você é, um piloto. É isso que você ama fazer, entendeu? Isso é a sua alma. Também é uma conversa muito intensa. Então, vamos continuar aqui. Em sétimo lugar, eu fico com a cena em que o Maverick está em cima de Charlie no bar. Isso é quando ele e o Gus são enviados para Top Gun, né? Aí tem vamos dizer assim, uma espécie de festinha, bar, comemoração lá com todos os pilotos, instrutor, aquela coisa toda. Aí lá tá ela, né? Uma das poucas mulheres que estão lá. E aí ele vê ela e fica interessado nela. E aí ele vai conversar com ela, só que antes de conversar com ela, ele começa a fazer uma espécie de show, cantando muito do desafinado, vamos dizer assim, para ela a música. E todos os homens vê aquela situação e começam a cantar para ela também. E é uma situação de vergonha alheia. Eu enfiei minha cara debaixo do lençol nesse momento. Porque além dele estar cantando mal, está constrangindo ela. E é uma situação que se o telespectador já fica com aquela vergonha alheia, aquela coisa cringe, imagina a coitada da Charlie, coitada, tendo um monte de homem olhando pra ela e cantando desafinado e rindo, assim. Tudo bem, não foi uma situação de assédio nem nada assim, é só uma situação meio vergonha alheia, aquele momento meio cringe, né, do filme, né. E aí ele acha que nisso ele tem esperança, né, de conseguir alguma coisa com ela, só que ele só passa vergonha mesmo, tanto na parte que ele canta, quanto na parte que ele vai chavecar ela lá no banheiro, né, enfim. Em sexto lugar, eu fico achando que Continuando, né? Em sexto lugar, eu fico achando que o Maverick descobre que a mulher do bar é uma instrutora na Top Gun, né? Também já falei sobre essa cena, até o amigo dele, né? O Gus percebe isso, né? E fica meio que tipo, mano do céu, é aquela mulher lá que o Maverick tá tentando chavecar e até cantou e tudo mais. E o Maverick olha meio que pra baixo, dá aquela ajeitadinha no óculos, né? Aquela coisa tipo, mano do céu. Mas aí depois, logo em seguida, ele conversa com ela sobre o negócio lá do F-14 que ele, entre aspas, viu enfrentando o MiG-28, né, e tudo mais, né, na verdade era ele e o Gus no F-14, no avião, só que ele não assume isso, ainda fala que tirou uma foto, aquela coisa toda, né, porque eles de fato tiraram uma foto, né. Foi nesse treino que o carinha lá, o
O Cougar passou mal e aí depois acabou desistindo, né? Enfim. E agora, aqui na nossa deixa, né, falando do diabo, o Cougar, em quinto lugar eu fico achando que o Maverick ajuda o Cougar a aterrissar o porta-avião. Isso após o Maverick interceptar 2 MiG-28, que é essa situação que ele explica lá no... Quando vê a Charlie como instrutora, né? Aí ela começa, vamos dizer assim, dar uma aula pra galera lá. E ele faz esse comentário, né? Que viu um F-14 interceptar 2 MiG-28, né? Ela começa a se interessar. Só que sem mostrar o real interesse, né? Ela finge não acreditar naquele papo, mas depois ela vai atrás dele, né? Assim, mais a sós, vamos dizer assim, querendo mais informações, né? E a partir dessa situação que ela começa a desenvolver uma amizade com o Maverick, que acaba se transformando no romance do filme, né? Ao som de Take My Breath Away, da banda Berlim, né? E essa cena dele ajudando o Cougar, eu achei muito interessante. Eu pensei, vixe Maria, é agora, hein, que vai morrer. Mas não, porque esse filme faz muito tempo que eu não tinha assistido. Eu tava pretendendo, assim. Antes de assistir o Top Gun 2, eu pensei, vou reassistir o Top Gun 1, porque já faz muito tempo que eu não vi, e eu quero, tipo, tá com um filme fresco na mente, o primeiro filme, pra assistir o 2, porque eu pensei, vai que o filme, eu evitei, assim, tipo, ver muita crítica no YouTube pra poder ter uma opinião formada melhor a respeito do filme, sem ser influenciada pelas opiniões que eu já vi. Mas aí eu não sabia, tipo, será que para assistir Top Gun 2 é necessário assistir Top Gun 1 para entender a história melhor? É claro, complementa. Mas você pode assistir Top Gun 2 tranquilo, mesmo sem ter assistido o Top Gun 1, porque o filme deixa explicadinho várias situações lá. Mas é claro, se você assistir o Top Gun 1, é muito melhor, porque você já tem uma profundidade no que está sendo discutido em tela no Top Gun 2. Mas isso eu vou falar no podcast de Top Gun 2. Enfim... Agora voltando aqui, né? A cena em que o Maverick ajuda o Cougar a aterrissar o avião, né? É a minha quinta melhor cena. Agora, em quarto lugar, eu fico com a cena em que o Gus morre durante uma saída de treino em que o avião de Maverick perde a potência, né? O Gus tá lá desesperado, o Maverick também, né? O Maverick também desesperado por correr o risco dele e do amigo morrerem, né? Só que aí o Maverick também não tá muito legal, e aí o Gus tenta ajudar o Maverick, só que ele acaba batendo a cabeça no vidro e acaba morrendo, traumatismo craniano. E aí os dois são ejetados, só que aí o Gus já cai no mar morto, né? Infelizmente, né? Essa cena é muito triste também, né? E o Maverick desesperado pela morte do Gus também, né? Enfim, agora vamos aqui ao nosso top 3. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que a Charlie conversa com o Maverick sobre a morte do Gus e seu desempenho na aviação, né? Eu já falei, né, sobre essa cena. Conversa muito intensa, ela tenta fazer o Maverick não desistir do sonho dele de ser um piloto da Top Gun, né? E ela reforça, que nem eu já falei, ela fala assim, se você desistir, você pode até desistir de ser piloto, mas você nunca vai ser feliz, porque ser piloto é o seu sonho, ser piloto é o que você é o que faz você ser quem você é, entendeu? Mas ele tá muito triste, cabisbaixo, mas eles não tem nenhuma briga, nenhum arranca-rabo, não, ela só dá uns conselhos pra ele, aí vê ele muito triste, mas ele não tá muito afim de papo, aí ela vai embora, é basicamente isso. Segundo lugar, eu fico com a cena em que Maverick e Charlie se encontram com Gus e Carol no bar. Carol é a mulher do Gus. E o filho deles, né, pequenininho, tá lá também, né? O Gus tá tocando piano, né? E a Carol cantando junto com ele, o menininho dançando e o Maverick cantando. Depois a Charlie se aproxima deles. É uma cena muito bonita, né? Entre uma família e um casal de namorados, né? É simplesmente sensacional. Eu adoro essa cena. E o Gus cantando também, com óculos, aquele bigodinho. E a gente tem uma cena igual a essa em Top Gun 2, que é o filho do Gus, que tá lá também, tem um bigode, um óculos, cantando a mesma música do pai. Aí o Maverick começa a relembrar desse momento, que é essa segunda melhor cena que eu tô falando agora, né? Enfim, é simplesmente sensacional, né? Enfim. Em primeiro lugar, para mim, a melhor cena do filme, sem dúvida, é a cena em que o Maverick e a Charlie se beijam. E isso após ela admitir que o ama. Para quem viu o filme, sabe que tem uma parte do filme que ela tá lá dando uma aula lá pro pessoal lá, os alunos. E aí o Maverick, ele discorda de alguma coisa dela e ela, vamos dizer assim, critica uma manobra de voo que ele teve durante uma missão, vamos dizer assim, e aí, só que ela critica, no caso, ela achou a manobra que ele fez excelente, só que ela não
ela pensa assim, se eu assumir que eu achei excelente, o pessoal pode começar a desconfiar que eu e o Maverick tem alguma coisa, que a gente se gosta, enfim. Para não correr o risco da galera desconfiar dela, ela critica e depois elogia outras manobras, né? Aí depois ela vai atrás dele, né? Depois que todo mundo já saiu, ela vai atrás dele e ele sobe na moto dele e ela fica chamando por ele, Maverick, deixa eu conversar com você, só que ele não quer nem saber. Ele acelera a moto, finge que não tá ouvindo por causa do barulho da moto, sai correndo, ela sai correndo de carro. E aí começa aquela perseguição de carro e moto, né? Até que ela para o carro lá numa rua lá e ele para a moto. Os dois começam a discutir, né? No caso, ele para primeiro, ela depois, aí os dois começam a discutir. Ela fala assim: eu adorei a manobra que você fez, só que eu não poderia assumir isso, porque senão o pessoal ia perceber que eu te amo. E aí, nesse momento, o Maverick acaba beijando a Charlie, né? E aí logo em seguida a gente tem uma cena de amor entre os dois, assim, bem sutil, nada de safadeza. Also Want to Take My Breath Away é uma coisa de 1 minuto ou menos, não sei, enfim. Mas eu gostei, né? É uma cena muito romântica, pra mim é a melhor cena do filme, né? É a cena em que toca pra valer Take My Breath Away, ó, a música mesmo, cantada e tudo, porque até então só tocava instrumental, até esse momento. Aí nesse momento toca a música pra valer mesmo, né? Que é a trilha sonora do filme. Quando você fala em Top Gun, a gente pensa em duas coisas: Tom Cruise e Take My Breath Away. O resto do elenco, a história em si, muita gente nem leva em consideração. É que quando se fala de Top Gun, desse que eu tô falando, de 1986, as duas primeiras coisas que vem à nossa cabeça é Tom Cruise e Take My Breath Away. Tô mentindo? Não tô, né? Enfim, esse é o meu top 10 de melhores cenas do filme. Agora vamos a algumas curiosidades sobre o filme. Para começar, essa primeira curiosidade não tá aqui no roteiro, né, que eu escrevi, mas eu me lembrei agora, como primeira curiosidade, sabe justamente a cena que eu disse que é a melhor cena do filme, que o Maverick e a Charlie se beijam? Então, esse beijo aconteceu porque esse beijo não estava no roteiro, né? É claro, em algum momento eles iam se beijar, mas assim, a princípio não era nessa cena que aconteceu o beijo. O que aconteceu? Até a cena, né, da Charlie e o Maverick discutindo, ela acaba assumindo que ama ele tinha uma fala para isso que ela falou, só que aí na hora o Tom Cruise, ele esqueceu o que ele ia falar, aí ele decidiu improvisar com um beijo, e eu achei sensacional, porque é o tipo de improvisação que funciona. O diretor sabia que não estava na cena, mas aí ele gostou tanto que decidiu deixar, né? Tem de vez em quando algumas improvisações, né, são muito bem-vindas, como por exemplo, né, aqui rapidamente, sabe o filme Taxi Driver, que tem aquela cena do Robert De Niro, você tá falando comigo? Are you talking to me? Que ele fica se olhando no espelho, aquela cena o Martin Scorsese não escreveu, mas o Robert De Niro improvisou e o diretor, o Scorsese, gostou tanto que deixou, mas eu vou falar disso um dia quando eu fizer um podcast, se eu fizer, não sei, talvez, sobre Taxi Driver. Mas agora vamos voltar aqui para Top Gun. Enfim, essa cena do beijo foi improvisação do Tom Cruise, porque ele esqueceu as falas dele, né, basicamente. Achei sensacional da parte do Tom Cruise. Não, Tom Cruise, né? O Tom Cruise é o Tom Cruise, né? Nem o Tom Cruise tentando ser o Tom Cruise consegue ser o Tom Cruise. Por só o Tom Cruise é o Tom Cruise, né? Tom Cruise é foda, né, gente? Um dos melhores atores de Hollywood. Ele merecia já ter ganho um Oscar, né? É uma puta sacanagem com ele. Continuando aqui, mais curiosidades. Para quem não sabe, o ator Val Kilmer não queria fazer parte de Top Gun e ele só participou do filme por conta de obrigações contratuais que ele tinha na época, olha aí. Ah, mas o personagem dele foi muito bom, vai, não vem criticar, porque o Maverick precisava de um concorrente à altura, né? E o Iceman, né, que é interpretado pelo Val Kilmer, é isso, né? Enfim, para quem não sabe, também os produtores de Top Gun solicitaram ao cantor Bryan Adams que ele permitisse que eles usassem a música Only the Strong Survive na trilha do filme. Porém, o cantor não autorizou a utilização da música porque ele achava que Top Gun glorificava a guerra. Mas não é nada disso, gente. O filme gira em torno da questão lá do pessoal se preparando para atuar na guerra, não mostrando a guerra em si. Você tá entendendo? Não tinha nada a ver, né? Enfim, não fez falta nenhuma, porque a música do filme é Take My Breath Away e o resto vem depois. Para quem não sabe também, esta é a primeira vez que o ator Tom Cruise e o diretor Tony Scott trabalharam juntos, pois eles se reencontraram no set de filmagem novamente em Dias de Trovão do ano de 1990. Para quem não sabe também, é um grande músico clássico, ícone da cultura pop dos anos 80,
do cinema, a música Take My Breath Away ficou por semanas em primeiro lugar na Billboard Hot 100 e foi a segunda música mais tocada nas rádios brasileiras no ano de 1986. Só que a música fez sucesso e explodiu no mundo inteiro, não foi só no Brasil, né? Mas eu achei essa curiosidade vale aqui ser comentada, né? E aqui como última curiosidade, né? Para quem não sabe, o filme ganhou o Oscar na categoria de melhor canção original por Take My Breath Away. Justo! Música ícone. E o filme ganhou só um Oscar, que foi na categoria de melhor canção original. E teve mais 3 indicações. Melhor edição, melhor som, melhores efeitos sonoros. Para mim, merecia ter ganho as outras indicações também. Mas só por já ter ganho por Take My Breath Away já vale a pena. Se não ganhasse por essa música aí, sim, seria mais uma das injustiças entre tantas que existe na história do Oscar, né? Mas isso não vou entrar nesses deméritos. Mas enfim, Top Gun Asas Indomáveis é um filme muito bom, eu super recomendo vocês assistirem, né? Principalmente aí agora, né, com o hype do Top Gun 2. Assim, você assistir Top Gun 2 sem ter assistido o primeiro, não vai atrapalhar a sua experiência ao assistir o filme como um todo, porque o filme ele é bem explicadinho, mas eu recomendo, né, que se assista Top Gun 1, né, no caso esse de 1986, para você ter um entendimento ainda melhor, né, porque o filme ele deixa tudo bem explicadinho, mas aqui você complementa o que já tá lá, né, porque você se lembra de mais momentos além do que o que se é citado lá. E o Tom Cruise aqui, ele tá simplesmente sensacional. Esse foi o filme que deu boom na carreira do Tom Cruise. Depois disso, ele virou um astro, grande galã de Hollywood, na época, entre o período anos 80 e 90, né? Ele explodiu. A Kelly McGillis, né? Não foi chamada para fazer o Top Gun 2, né? A própria atriz disse que não me chamaram porque eu já tô velho, gorda. Ela nem lembra mais o que ela era lá na década de 80, nos dias de hoje. Mas enfim, né? Eu acho que isso daí foi questão para aparecer, sabe por quê? Porque se você for ver o roteiro de Top Gun 2, a personagem dela não tinha mais sentido, porque ela era instrutora da Top Gun. E o Tom Cruise vira instrutor da Top Gun aqui. Então, fazia mais sentido ter ela. É claro, e também ela já tava com a aparência que ela já tava mais pra ser mãe de Tom Cruise. Então, eu sei, é estereótipo de Hollywood, aquela coisa triste, sei, infelizmente, mas fazer o quê, né? Então, continua. Eu acho que o Tom Cruise com a Jennifer Connelly, né, que é a atriz, o par romântico dele, que ela é citada nesse primeiro filme como uma peguete como uma garota que ele deu uns pega, né? É essa garota que ele deu os pega. Sabe a cena em que Tom Cruise e a Charlie se encontram com o Gus e a mulher dele lá no bar, que eu falei? Então, a Carol, né, que é a Meg Ryan, ela fala assim, o Maverick foi expulso de não sei tal lugar porque descobriram que ele tava dando uns pega na Penny, né, que é a menina lá, né, que tava dando uns pega, que nesse filme, Top Gun 2, essa pessoa se torna real, que é a Jennifer Connelly, né, simplesmente sensacional, né. Foi uma sacada de mestre, né? Mas no Top Gun 2, eu só senti falta que eles não comentaram nada sobre a Charlie. Eu achei que só poderia ter falado assim. O Maverick ter comentado, mas você não tava... Alguém comentar, mas você não tava de romance com a Charlie? Mas nosso relacionamento deu certo, ela foi trabalhar não sei pra onde. Poderia ter dado um justificativo só pra personagem não estar ali presente. A atriz a gente já sabe que não tinha como estar lá, pelas questões que já foi dita, né? Eu sei, é um pouco... vamos dizer assim, misógino, mas fazer o quê, né? Hollywood também, que nem eu falei, pro roteiro Top Gun 2 não fazia mais sentido ter ela lá. Mas enfim, né? Mas eu vou falar dessa questão de Top Gun 2 no podcast de Top Gun 2, né? Não agora, mas eu já acabo falando porque eu ainda tô com um filme muito fresco na minha cabeça, tanto Top Gun 2 quanto Top Gun 1. Mas enfim, para encerrar, eu recomendo que vocês assistam Top Gun de 1986, de 0 a 10 eu dou nota 8. Filme muito bom, Tom Cruise aqui impecável, né? Take My Breath Away, nossos corações para sempre, né? Fico por aqui, tchau.